Quando a gente engorda para não adoecer ou para não enlouquecer. Sejam bem-vindas! A gente está aqui em mais uma pílula do dia. E ó, deixa eu falar uma coisa. Se tem uma coisa que todo mundo sempre me pergunta bom, mas quando é que você vai começar a relacionar, né? Como que funciona essa coisa do emagrecimento em relação à comida e por que que a emoção tem a ver com inflamação? Paulinha, explica pra gente essa bagunça inteira. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dentro dessa pílula, no nosso pilar da inflamação. E a gente vai entender aonde a emoção conecta com a nossa fisiologia. Por que que o nosso corpo inflama? E inflamando, por que é que o nosso corpo tem dificuldade de emagrecer? Então, a primeira coisa que a gente precisa muito entender, né, gente, é que o nosso corpo engorda para não adoecer ou para não enlouquecer. Eu sei que essa frase parece muito forte para você que tá aí, né, gente? Mas é real. A gente engorda como uma forma de sobrevivência. Então, se você acompanha um pouquinho aqui comigo, né, o conteúdo daqui desse canal, você vai entender que tudo é reflexo de um emocional abalado. E aí, quando as nossas emoções estão em conflito, quando elas estão no caos, o nosso corpo dá sinais. E um desses sinais é o acúmulo de peso ou a dificuldade dentro do emagrecimento. Agora que a gente já pontuou isso, né? Vamos falar um pouquinho em relação à emoção que adoece, a emoção que inflama. E essa inflamação é a principal causa do excesso de peso. Então, se a gente for trazer um pouquinho, quando a gente fala aqui do método e do programa Emocionalmente Magra e daqui do conteúdo do canal, a gente está falando de um método de emagrecimento emocional e integrativo. Então, a gente traz conceitos da saúde integrativa. E o que é, Paulinha, saúde integrativa? É quando a gente olha para o corpo como um todo. Quando a gente não olha para um pedaço do corpo, para um problema no fígado, para um problema de digestão, para um problema no estômago. A gente olha para tudo funcionando junto e ao mesmo tempo. Por isso que aqui a gente considera emoção, mentalidade e fisiologia. A saúde física do corpo, o campo físico, o campo emocional e a mentalidade, que é quem orquestra tudo isso. Então, isso precisa estar bem claro para você. Quando a gente integra medicina chinesa, medicina ayurvédica e o olhar emocional, a gente vai entender que cada emoção está conectada ao corpo de uma forma. Então, você cuida da pele, mas você tá aí cheia de raiva, e a raiva ataca o fígado e faz mal para o seu intestino, e aí a sua pele dá sinais. Você toma chá para ansiedade, mas a tristeza tá ali atingindo os seus pulmões, fazendo com que a sua respiração fique mais curta, seu diafragma contraia, e você não está olhando para a emoção que gera isso. Você está só tomando algo para controlar a ansiedade. Você faz dieta, mas o que está te inflamando são as emoções e não necessariamente aquilo que você está colocando no prato. São as emoções não digeridas. Então, uma vez uma mulher me disse: Paulinha, eu faço tudo muito certo. Mas eu continuo inchada, meu estômago continua dilatado, parece que eu tô pesada, eu ainda me sinto sem energia. E aí, quando a gente muda a dieta, quando a gente muda alguns hábitos, mas os sintomas eles não calam, tá na hora da gente olhar para o emocional. Não é mesmo? Então, aquele inchaço que parece que não passa, aquela dor nas pernas insistente, aquele cansaço que permanece mesmo quando você dorme, quando você está tomando remédio, está tomando alguma coisa para controlar a depressão, a ansiedade, a falta de energia, e isso não acaba. Parece que aquele remédio não está resolvendo. Parece que aquele tratamento que você está fazendo, aquele chá que você está tomando, nada disso está ajudando a resolver o problema. Bom, a minha pergunta sempre é: o que é que está acontecendo fora do prato? Cadê a raiva que você está engolindo calada? Cadê o choro de um luto que você não viveu? Será que a gente já parou para ouvir o corpo como um todo? Ou que a gente ainda está tentando consertar um pedaço dele o tempo todo? Faz sentido aí para vocês? Então,
A gente olha para a medicina chinesa, ayurvédica e entende que cada emoção está ligada a um órgão vital. E quando essas emoções são reprimidas, ou quando elas são mal digeridas, ou quando a gente está sob estresse constante, a gente não fala sobre elas, a gente engole as emoções, a gente não olha para elas e não aceita, o corpo inflama, adoece e responde com muitos sintomas. Então, o mais comum é a raiva, crônica ou contida. E por que isso, Paulinha? Por que se fala tanto da raiva? Porque a gente não consegue terminar um projeto e sente raiva de si mesma. Porque a gente não consegue falar ou se posicionar ou impor um limite num relacionamento e aí a gente fica com raiva de não ter conseguido dizer aquilo que a gente queria dizer. Então a raiva, ela é um sintoma muito instintivo, ela é uma emoção que vem e geralmente ela nos leva à autodestruição, a comer de raiva, a mastigar a raiva, a engolir a raiva. Então, a raiva está totalmente conectada ao fígado, que é o órgão que tem mais de 60 funções no nosso metabolismo. Então, você está falando aí, ah, é porque meu metabolismo é lento. Não, ele não é lento, ele está lento. E muito provavelmente ele está lento porque ele está com uma série de questões que são emocionais. Ele não está lento por causa da sua idade ou da sua genética. Não, 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 não é isso. Ele está lento porque algo emocional está acontecendo, porque o seu fígado está abalado. E o fígado é o órgão da força, do movimento interno, do metabolismo em chamas. Então, por exemplo, quando a raiva é engolida, ele trava. E aí, quais são os sintomas? Inchaço, compulsão, TPMs horrorosas, dores de cabeça, pele ruim, cheiro forte no suor ou no xixi. Tudo isso é um reflexo do fígado, por exemplo. Se a gente falar de uma tristeza profunda, aquela sensação de depressão, de melancolia, a gente está falando de pâncreas e do pulmão que guardam lutos não vividos, ou seja, algum ciclo que encerrou, viu, gente? Luto não é só quando alguém morre, não. Luto é quando a gente passa por uma mudança brusca. Luto é quando a gente precisa encerrar um ciclo num lugar, num trabalho, com uma pessoa, num relacionamento, para começar outro. E eu não me permiti fazer essa transição. Eu não me permiti sofrer a perda de algo para ganhar algo novo. Eu não vivi esse momento. E aí o pâncreas responsável por adoçar a vida sofre com a falta de prazer. E aí você se afunda onde na tristeza? Se afunda no doce. Falta de ar, alergias, imunidade baixa e muita compulsão por doce, quando a gente está nesse momento da falta de encerramento de ciclos. Aí vem o medo, insegurança, ansiedade, totalmente ligados a quê? A ansiedade, o medo constante, aquela sensação de que algo vai acontecer o tempo inteiro, que você não vai dar conta. Rins fragilizados. Os rins são as nossas baterias. O medo consome a nossa energia vital. E aí a gente perde libido, vontade de viver, a gente fica com medo, travada, tensa, melancólica, cansaço extremo, ansiedade, dores na lombar e muita retenção de líquido. Então, olha como está tudo conectado. Preocupação excessiva. Aquela pessoa que está sempre tensa, sobrecarregada o tempo inteiro, na cobrança o tempo inteiro. Eu falo que é com a megera interior, né? De chicote na mão, a megera ali se cobrando o tempo inteiro. Pensamentos ruminantes. A palavra já diz ruminar, que é aquilo que as vacas fazem, né? Elas comem, engolem e depois elas retornam e ficam ruminando aquela comida o tempo inteiro. Tem total ligação com a digestão, estômago, digestão lenta, estufamento, gases, intestino irritado, azia, má digestão. Então, presta atenção, como muitas vezes a gente está tentando cuidar desses problemas de uma gastrite, de uma azia, de um inchaço, dores na lombar, simplesmente com medicações. Ou a gente está achando que isso é a falta de uma dieta, mas na verdade, a gente precisa aliar a emoção correta, olhar para ela e trazer o alimento que o corpo precisa para desinflamar naquela região.
Então, no processo de emagrecimento emocional e integrativo, a gente não vai olhar só para o prato. E muito pelo contrário, a gente não vai ficar dependente da medicação. Talvez ela seja necessária, mas mais importante que uma medicação é a gente entender o que é que está acontecendo por trás daquilo que a gente está enxergando. O que é que está acontecendo por trás daquela dor? Porque a dor, ela é só um sintoma. Queda de cabelo, falta de energia, sono ruim, ansiedade, tudo isso são sintomas. O que é que vem antes desse sintoma? Uma emoção que não foi vista. Então, a gente trata o fígado da mulher raivosa para que ela não precise explodir, o pâncreas da mulher triste que esqueceu de ter prazer na vida, o intestino da mulher controladora que nunca consegue relaxar, os rins da mulher que fica com medo o tempo inteiro e acha que nunca vai dar conta ou que nunca vai conseguir dar o próximo passo. Porque desinflamar é emocional também. Então, você não precisa entender tudo de medicina, mas você precisa começar a entender a linguagem que o seu corpo traz antes que ele grite, antes que seja impossível não depender da medicação. Porque tem choro que engolido vira alergia, porque tem raiva que vira gordura no fígado, porque tem medo que rouba a nossa libido, que é a nossa energia vital. E nenhuma dieta nesse mundo cura um corpo que está doente de emoção. Então, olhar para a inflamação também é olhar para a emoção. E a gente precisa escolher ouvir o corpo antes que ele grite. Então, pensa nisso e lembra que o engordar ou a dificuldade de emagrecer pode ser só esse corpo todinho inflamado, com todos esses sintomas que eu falei, e você tá aí pulando de médico em médico, de tratamento em tratamento, tentando resolver só com medicamento aquilo que pode ser resolvido com emoção. Então, se você conhece uma mulher que está sempre assim, vive cansada, ansiosa, inchada, retém líquido, e nunca pensou que a raiz de tudo isso pode ser aquilo que ela está vivendo fora do prato. Já manda essa pílula do dia para ela. Porque lá no Emocionalmente Magra a gente vai ensinar você a desinflamar, a limpar esse corpo por dentro. Mas muito mais importante que isso, a gente vai trazer o olhar emocional de cada sintoma, de cada esgotamento que essa mulher está vivendo numa vida toda. Então fica aqui, não é essa pílula do dia para que vocês pensem sobre isso, espalhem essa notícia e que vocês não percam a pílula de amanhã, tá bom? Um beijo para todo mundo. Muito obrigada pelo almoço junto aqui comigo e a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, tchau.